Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Seminário de Química Ambiental 2 sobre o elemento químico cromo. Professor Leonel Teixeira. Alunos Alice Guabiroba Rezende, Bárbara Alves Bastos, Pedro Henrique Magalhães Campos e Sara Oliveira Lopes. Falando sobre as principais propriedades físicas, físico-químicas, né, do cromo, o cromo ele é um metal encontrado no grupo 6 da classificação periódica dos elementos, né? Ou seja, ele é empregado especialmente na metalurgia. E além disso, o crômio também é um metal de transição, duro, frágil, de coloração cinza semelhante ao aço. E além disso, ele, por suas características, ele é muito resistente à corrosão. Então, se vocês observarem nessa imagem, a gente tem um exemplo aí do cromo, tá? Bom, passando agora, falando um pouco mais sobre as propriedades físico-químicas do cromo, o símbolo do cromo na tabela periódica é o Cr, ele tem como número atômico 24, possui também uma massa atômica de 51,9961, tá? Ele possui um ponto de fusão de 1857 graus Celsius, um ponto de ebulição de 2.672 graus Celsius também. Bom, possui número de prótons e de elétrons 24, né? Além disso, ele também possui um número de nêutrons de 28 e a classificação dele está entre os metais de transição na tabela periódica. E além disso, ele se encontra na cor cinza naturalmente. Se vocês observarem também, a gente trouxe uma imagem de como ele é representado na tabela periódica. Bom, além disso, né, algumas características muito importantes do cromo, né, que entram nessa categoria de físico-químicos, de características de propriedades, né, físico-químicas, é que o cromo ele pode existir sob diferentes formas de oxidação. Ou seja, o cromo trivalente ele se apresenta como o mais estável e o que existe no sistema biológico. A transformação do cromo inorgânico numa forma biologicamente ativa, ela é indispensável para as funções biológicas, principalmente do corpo humano. Ele também é um metal bastante ativo, ou seja, ele não reage com a água, mas ele reage com a maioria dos ácidos. O óxido de cromo também, ele possui uma particularidade que ele forma uma camada fina sobre superfícies metálicas. Então, com isso, ele vai proteger essa superfície de uma maior corrosão, ou seja, do ferrugem. O cromo também ele é um elemento essencial para os animais e o homem, né, como eu havia citado anteriormente, mas um aporte insuficiente do cromo faz aparecer sinais e sintomas semelhantes, por exemplo, ao da diabetes e das doenças cardiovasculares. Bom, outros pontos principais, né, é que o crômio ele também é um metal de transição duro, frágil, como eu já havia falado anteriormente, e o seu maior estado de oxidação é o mais 6. E ainda que esses compostos eles sejam muito oxidantes, os estados de oxidação mais 4 e mais 5 são pouco frequentes, enquanto que os estados mais estáveis, né, são o mais 2 e o mais 3, que também é possível obter-se compostos no quais o crômio, né, ele apresenta estados de oxidação mais baixo. Porém, né, eles são muito raros. A história do cromo se inicia em 1761, quando Johann Lehmann encontrou nos Urais, na Rússia, um mineral de cor laranja avermelhada, que denominou de chumbo vermelho da Sibéria. Esse mineral era crocoíta, e acreditou-se na época que era um composto de chumbo com selênio e ferro. Em 1770, Peter Pallas escavou no mesmo lugar e encontrou o mineral, verificando ser muito útil devido às suas propriedades como pigmento em pinturas. Em 1797, Louis Nicholas recebeu amostras desse material e, a partir dessas amostras, conseguiu produzir
é o óxido de cromo, CrO3, misturando a crocoíta com o ácido clorídrico. Em 1798, descobriu-se que se podia isolar o cromo aquecendo o óxido em um forno de carvão. Também se pôde detectar traços de cromo em pedras preciosas, como por exemplo em rubis e esmeraldas. Denominou o elemento do cromo, do grego chroma, que significa cor, devido às diferentes colorações que apresentam os compostos desse elemento. O cromo é um metal relativamente raro na crosta terrestre, aproximadamente 0,03%, podendo ser encontrado no solo, assim como em gases de vulcões, poeiras e sedimentos. Não é encontrado naturalmente no estado livre, ocorrendo geralmente associado ao ferro, na cromita, e ao chumbo, na crocoíta. O minério cromita é o mais abundante composto de cromo encontrado na natureza, contendo de 40 a 50% do metal. A exploração do cromo só é industrialmente rentável a partir da cromita, embora ele esteja presente em outros materiais. Existem diversos métodos de obtenção do cromo a partir do minério, entre eles a reprodução da química e da eletrólise. Também é bastante empregado o processo denominado alumibotermia de Goldschmidt, que consiste na redução da cromita com pó de alumínio. O cromo existe na natureza sob a forma de 3 isótopos distintos, que são o cromo 52, o cromo 53 e o cromo 50. Dentre eles, o mais abundante é o cromo 52, sendo que mais de 80% deste elemento apresenta-se com essa configuração isotópica. Aproximadamente metade da produção mundial de cromita é extraída na África do Sul. Também obtém-se em grandes quantidades no Cazaquistão, na Índia e na Turquia. Os depósitos ainda não explorados são abundantes, porém estão concentrados no Cazaquistão e no sul da África. No solo, o cromo pode ser encontrado, dependendo de sua especiação, na forma de complexos solúveis, ou como partícula adsorvida em materiais argilosos, orgânicos ou óxidos de ferro. O cromo 3 apresenta baixa solubilidade e reatividade, o que confere características de baixa mobilidade e toxicidade. Em pH adequado, o cromo 3 precipita como hidróxido de cromo ou como moléculas orgânicas. Por outro lado, o cromo 6 apresenta maior mobilidade, pois seus ânions são facilmente transportados através do solo e, em condições oxidantes, podem estar presentes na forma de cromato ou cromato ácido, formas solúveis e tóxicas para os organismos vivos. A formação de complexos solúveis pode elevar a mobilidade do cromo no solo. Essa complexação é favorecida quando o pH é baixo. Entretanto, padrões de migração vertical do cromo no solo indicam que, após um período inicial de mobilidade, o cromo forma complexos insolúveis e passa a ser dificilmente lixiviado. Em geral, o transporte de massa possui como fatores principais o tipo de contaminante e as condições ambientais encontradas. O destino do cromo no ambiente subterrâneo é dependente principalmente da especiação do metal, que ocorre em função do potencial de oxidação e do pH do solo e da água. Porém, a forma solúvel está sujeita aos mecanismos associados à migração de contaminantes nas águas subterrâneas, como advecção, difusão, dispersão e adsorção. A adsorção é um dos principais mecanismos dentre os processos de sorção que envolve a retenção por interações físicas e químicas de substâncias orgânicas e inorgânicas pelos constituintes do solo. Na adsorção física, a ligação da substância removida, adsorvato, à superfície do material que irá absorver, adsorvente, é atribuída à força de Van der Waals, as quais são similares às forças de coesão entre as moléculas. Enquanto isso, na adsorção química, tem-se uma ligação mais forte derivada de trocas iônicas. Tanto o cromo 6 quanto o cromo 3 podem ser adsorvidos por diversos materiais em solos, águas superficiais ou subterrâneas. Minerais com grupos estruturais de hidroxila,
como a caulinita, podem absorver íons de cromo 6 e ter sua eficiência aumentada em ambientes ácidos. Para as espécies de cromo 3 em particular, o fenômeno de adsorção é favorecido com o aumento do pH e menor competição dada pela presença de cátions inorgânicos ou orgânicos. Na adsorção, os íons metálicos na forma de cátions ligam-se mais facilmente aos componentes do solo, que são naturalmente carregados negativamente, como alguns argilominerais e substâncias úmicas. Portanto, materiais ricos em substâncias úmicas, como a turfa, também podem ser usados em tratamentos de solos e águas contaminadas com metais tóxicos. Vale ressaltar que tanto a sorção como a complexação orgânica são reações químicas que imobilizam o CR6, porém não alteram sua toxicidade. No entanto, podem diminuir o risco desses íons se espalharem por grandes áreas. Dentre os constituintes do solo que podem absorver o CR6, destacam-se, por exemplo, os hidróxidos de alumínio e de ferro, que apresentam certa afinidade química com este íon, por estarem positivamente carregados em condições de pH de 2 a 7. Principais utilizações industriais e laboratoriais do cromo. Na metalurgia, é utilizado a fim de aumentar a resistência do material à corrosão, em vista de dificilmente oxidar e proporcionar um acabamento brilhante. Em ligas metálicas, na quais se destaca o aço inoxidável, apresenta aproximadamente 8% em cromo. Talvez um de seus mais importantes compostos, o dicromato de potássio, K2CR2O7, é um importante reativo químico usado para a limpeza de materiais da vidraria laboratorial, assim como em análises volumétricas. É também bastante comum o uso do cromo e de alguns de seus óxidos em processos de catálise, como na síntese do gás amônia, NH3. No curtimento do couro, também é comum a utilização do cromo, sendo esse processo muitas vezes denominado de curtimento ao cromo. Na preservação da madeira, costuma-se utilizar substâncias que se fixam a ela, desse modo protegendo-a. Entre as substâncias, uma importante é o óxido de cromo, CrO3. Outro importante de seus compostos é o dióxido de cromo, CrO2, o qual é usado na produção do material magnético, antigamente empregado em vidas cassetes para gravação de áudio. Quando no córium se substituem alguns de seus íons de alumínio por íons de cromo, é obtido o rubi, o qual se é empregado em lasers. Em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, houve a contaminação de cromo em 4 terrenos do bairro Niterói, devido a um vazamento industrial. Foram analisadas amostras de 8 postos de monitoramento e 6 amostras de solo, como explica a FEPAM. Os resultados indicaram a presença de cromo em concentração acima do permitido pela legislação, em 4 lotes localizados no entorno da sede da empresa, todos terrenos particulares. A descontaminação ocorrerá inicialmente nesta área diretamente afetada. Além disso, o governo municipal emitiu uma nota de alerta, afirmando que o lençol freático e o solo de parte da comunidade estão severamente contaminados por cromo 6. O metal, se estiver em alta concentração na água, é cancerígeno, podendo causar também hemorragias, trombose cerebral e contaminação de órgãos vitais. É válido ressaltar que, conforme a FEPAM, não é recomendado o consumo de vegetais cultivados em hortas nem escavações em área contaminada, visto que a população pode vir a se contaminar devido a essas ações e ter, além dos problemas ditos anteriormente, o cromo em excesso no corpo, em nível de nutriente que pode causar dermatite, úlcera, problemas renais e hepáticos. Baseado em fatos reais, o filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, com Julia Roberts, conta a história dos trágicos efeitos da contaminação por cromo da população de uma cidade americana onde muitas pessoas haviam desenvolvido câncer. A empresa responsável pela contaminação, a Pacific Gas, trava uma batalha jurídica e perde o processo em que foi acusada de ter provocado a contaminação da água e do solo por uso indevido do produto químico cromo hexavalente.
O trabalho de Van Gogh é extenso, mas entre suas obras mais conhecidas está a série de pinturas a óleo chamada Girassóis. A realização dessa magnífica obra foi possível graças à utilização de novos pigmentos desenvolvidos ao longo do século XIX, principalmente o amarelo cromado, que conferiu aos girassóis um amarelo luminoso incrível. Hoje, porém, as pinturas não apresentam aquele amarelo intenso da época, mas sim um tom ambíguo, a meio caminho entre o amarelo e marrom. A teoria mais amplamente aceita é que mudanças químicas ocorreram no pigmento amarelo, o cromo, devido à exposição aos raios ultravioletas. O escurecimento dos pigmentos é causado pela redução do cromo de CR6 para CR3. Assim, o escurecimento do amarelo de duas outras obras do Van Gogh, Vista de Ares com Lírios, de 1888, e Beira-Rio do Seno, de 1887, também poderia ser explicado por esse mesmo fenômeno. Curiosidades sobre o cromo. O cromo foi descoberto pela primeira vez pelo químico Louis Nicholas em 1797, que o isolou em 1798 a partir de um mineral chamado crocaíta encontrado na Sibéria. O principal minério de cromo é a cromita, FeCr2O4. Todos os compostos de cromo são coloridos e este, no início, foi muito empregado principalmente como corante em pinturas. O cromo tem um alto ponto de fusão, estrutura cristalina estável e expansão térmica moderada. No final do século XIX, começou a ser utilizado como aditivo em aço. Atualmente, em torno de 85% do cromo utilizado é utilizado em ligas metálicas. É resistente ao ataque de ácidos como HCl e H2SO4, à temperatura ambiente. Daí vem a importância do metal para a galvanoplastia, que reveste desde maçanetas de portas até estruturas metálicas pelo processo de eletrodeposição, além de ser usado na fabricação de ligas metálicas contendo ferro e níquel, que são altamente resistentes à corrosão. O cromo é usado para endurecer aço. É um componente do aço inoxidável e de muitas outras ligas. O cromo também é usado como catalisador. É adicionado ao vidro para produzir uma cor verde esmeralda. Os compostos de cromo são importantes como pigmentos, mordentes e agentes oxidantes. O cromo, por mais que seja um mineral essencial ao homem, também pode ser tóxico. Isso depende da forma como ele é encontrado, ou seja, sua forma de oxidação. Em princípio, considera-se o cromo em estado de oxidação mais 3 um elemento químico essencial, ainda que não se conheça com exatidão suas funções. Parece participar do metabolismo dos lipídios e dos hidratos de carbono, assim como outras funções biológicas. Tem-se observado que alguns dos complexos do cromo parecem participar da potencialização da ação da insulina, sendo, por isso, denominado de fator de tolerância à glicose, devido à relação com a atuação da insulina. A ausência de cromo provoca uma intolerância à glicose e, como consequência, o aparecimento de diversos distúrbios. A sua carência nos seres humanos pode causar ansiedade, fadiga e problemas de crescimento. Em contraposição, o seu excesso, em nível de nutriente, pode causar dermatites, úlceras, problemas renais e hepáticos. O sistema respiratório absorve rapidamente a forma oxidada hexavalente, proveniente de soldagens e aerosóis, podendo acarretar em efeitos adversos ao próprio sistema respiratório, mucosas e pele, além de também exercer efeito negativo, em menor grau, nos rins humanos.